Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos para a nossa entrevista dessa edição com o escritor Roberto Vasco. Olha, eu sempre pensei em escrever. Quando eu estava trabalhando na engenharia industrial, na Vale do Rio Doce, manutenção é uma coisa que absorve 24 horas por dia, então não sobrava tempo. E bem depois eu comecei a escrever, talvez por necessidade de treinamento interno pessoal, artigos técnicos e segurança também, da eletricidade e de segurança. E depois, aquele material todo que eu pensava em um dia expor, eu anotava. Eu tinha um caderninho que tinha poesias, contos, crônicas, alguma coisa anotado. Então, assim que eu aposentei, eu comecei a deslanchar essa parte que estava represada, né? Vamos dizer assim. E comecei a escrever e lancei já estou no 5º livro, né? Já lancei. Anteriormente você tinha lançado 4 livros? Eu lancei o primeiro, era Loucura da Razão, como é de praxe de todo leitor, de todo escritor, é sempre voltado o primeiro livro para a primeira pessoa, né? Então é um fato curioso, né? É como ele estava falando. A gente tende no primeiro livro, é como se fosse autobiografia, né? É como se fosse você coloca muito o que você pensa em destaque. As poesias, que o Loucura da Razão era verso e prosa. Só que eu concentrei mais nos versos. As poesias, geralmente, são coisas minhas, ou seja, eu dividi devaneios, que a gente sente aquele momento de inspiração, né? Poemas de amor, de outras coisas, e outros que eu vi. História da minha terra, em enchente e tudo, então é voltado para a primeira pessoa. Embora que você conte muita coisa do que você viu de outras pessoas com quem você conviveu, mas é só a pessoa está ali. Coisa que alguém que conviveu com você, alguém que te falou alguma coisa, alguém que te contou alguma coisa, e você coloca aquele, mesmo em forma de poesia ou de conto, você está falando, está sempre se inserindo ali no Pois meio. é, Vasco, você fez uma colocação que é interessante, é uma pergunta que eu ia te fazer. Os personagens das suas histórias, ultimamente, eles são baseados em pessoas que você conhece, são personagens que você colhe características de livros que você leu, como é que tem sido? Olha só, ultimamente eu tenho uma tendência a escrever livros históricos porque eu me sentia devedor em relação ao meu povo, né? Você tem um espírito de pesquisador, né? Pesquisador. Eu percebo isso, exatamente. Então, o que acontece é que é quase inevitável você não falar de alguém que você conheça. Então, o que normalmente eu tenho esse cuidado é não citar o nome da pessoa. Às vezes eu falo ou um pseudônimo ou coloco 3 ou 4 personagens de características parecidas e um personagem só? Um personagem só, e aí você automaticamente muda o nome e evita tocar em nome de família, porque cidade pequena, principalmente, todas as pessoas se conhecem por nome de família. Então, quando eu falo de alguém conhecido, eu falo dessa forma. Para não me lidar, porque às vezes as pessoas, mesmo se a pessoa já tiver falecido há muitos anos, tem os parentes vivos. Algum parente, né? A menos quando seja uma coisa elogiosa e que a família permite. Aí eu faço esse tipo de coisa. Ô Vasco, como é que tem sido a sua prática no dia a dia como leitor? Eu costumo dizer que eu tomo uma dose de leitura todos os dias, mas minha agenda pessoal permite isso, né? Tirar sempre um tempinho ali no final do dia ou no início do dia para ler. Como é que tem sido isso na sua agenda, Vasco? Eu sempre fui um leitor compulsivo, eu lia sempre muito e diversificadamente. Ultimamente nós temos vivido uma agenda muito pesada em função de eventos acadêmicos. As atividades da academia, principalmente. Absorve muita gente. Mas eu ainda leio. Então eu tenho vários tipos de leituras que eu gosto. Inclusive é literatura internacional e nacional. O que eu tenho normalmente feito é assim, quando você pega um livro para seu deleite, é uma coisa. Quando você pega um livro assim para você estudar, pesquisar alguma coisa, é outra. Mas mesmo quando você pega para deleite, às vezes você pega um livro grande, né?
Você pega literatura internacional, se você pegar um Guerra e Paz, é volumoso. Se você pegar um Irmãos Karamazov, é grande. Você está falando dos clássicos mesmo, né? Então o que a pessoa demanda faz? tempo, demanda paciência, né? Então o que eu faço? Faço a campanha de leitura. Tantas horas por dia, ou tantas páginas, eu vou ter que... Aí escolho um horário bom. Meu horário bom é depois de meia-noite, já todo silêncio, a televisão desligou, não tem comércio para você ir, não tem nada. É ali que eu faço. Você pega, lê, eu vou ler 20 páginas, por exemplo. Então, leio... Faz como se fosse um planejamento. Um planejamento. Eu nunca esqueci, perdi essa parte organizacional que eu adquiri na indústria trabalhando, né? Então eu trouxe isso para a literatura também. O que emociona você, Vasco, num personagem de livro? Olha, o que toca você? As características do personagem são sempre importantes porque ela tem um fator humano envolvido, né? Mesmo que são vários personagens e características diferentes, você está falando do ser humano. E ele não estava lá na história, ele estava no dia a dia seu. Né? Aquilo que o personagem escreveu se repete. O personagem nos aproxima da vida real. Aproxima, né? Com certeza. Você tem tudo que o cara escreveu ali, está na sua vida real do dia a dia. Né? É uma coisa interessante. A literatura nacional também tem muita coisa interessante e que tem características próprias, como ele citou o Vidas Secas, do Nordeste. Outros mais antigos, eu estava vendo a Retirada da Laguna de Visconde Tonaí, que fala da Guerra do Paraguai, é um negócio todo interessante, né? Então, coisas que você só conhece ali lendo o desenvolvimento do livro, é uma coisa que você parece que está vivendo a época, né? A leitura, o dia a dia com a leitura, permite que a gente conheça culturas diferentes, né, Vasco? Culturas diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes, né? Exatamente. E suas práticas como escritor? Você tem um planejamento na semana, até para nosso público, que a gente tem muito jovem hoje, principalmente, que tem interesse em caminhar nessa trajetória do escritor. Como é que tem sido, Vasco? Você faz um planejamento, todo dia você escreve de vez em quando? O livro, ele é assim... Qualquer tipo de livro, são vários tipos de livro diferentes, né? E de contextos diferentes. Você escreve sobre poesia, ou assim, conto, crônica, é uma coisa. Quando você escreve um livro histórico, dá um pouco mais de trabalho, você tem que pesquisar. Tem um tempo você fazer a pesquisa. Pesquisa, visitas técnicas, ontem mesmo nós fizemos um. Então, quer dizer, você tem todo um contexto. Mas a organização, ela é fundamental. Você não pode escrever quando te der vontade, não, como qualquer outro emprego, você senta tantas horas por dia para escrever, né? Aí você vai fazer um planejamento, que um livro, você sabe que ele não sai de uma hora para outra, tem alguns anos, 2, 3, 4 anos, dependendo do tipo de livro, e se você não tiver um mínimo de organização, fatalmente o seu livro não sai, você é obrigado a fazer isso aí. Ô Vasco, você escreveu o livro Anchieta, Prosa e Verso, que é sua terra natal. Isso, né? Mas antes de falar do livro, eu queria que você falasse uma coisa. Qual é o momento que você fala assim, esse livro está pronto para o leitor? Que a gente fala, qual é o momento que a gente desapega da história e então coloca à disposição do leitor? Como é que acontece com você? O livro, primeiramente, ele só nos pertence no momento que nós escrevemos. Uma vez que você jogou para o público, ele não é mais seu. E ele deixa de ser um livro para ser vários livros. É a cabeça de cada um que está lendo que vai interpretar a história. É o seu próprio mundo, né? O leitor se vê no livro segundo as suas características próprias, né? Então, é muito difícil você chegar a esse momento, dizer, não, está pronto. Esse está pronto, às vezes ele não está pronto, ele sai, ele tem uma certa incompletude quando você joga ele para o público, alguma coisa passa, né? E alguma coisa às vezes você, eu precisava na próxima vez eu faço, né? Mas normalmente, como você tem um planejamento, normalmente eu divido um livro em partes, o trabalho também é todo dividido e tem uma certa metodologia para você fazer. E quando eu sinto que eu cheguei no epílogo e falei, olha, eu creio que nesse ponto aqui é o que eu imaginava dentro do meu planejamento, é isso aqui. Claro que muita coisa pode ter passado, mas em síntese é isso que eu queria dizer,
né? Mas é difícil você chegar a esse momento. E o escritor também, né, Vasco, não pode ter a pretensão de escrever só para si mesmo, né? Não, tem que escrever para o leitor, né? Você escreve para o leitor e para os leitores, né? Porque, como eu te falei, o livro é um espelho mágico, onde cada um se vê, né? Ele não é um livro só. Depois que você jogou ele na mão do público, ele vai entender aquilo que você coloca de acordo com os conceitos que ele já tem. Os conceitos, com a história de vida da pessoa, história de vida, a cultura em que ela foi criada, a cultura dele, tudo. Maravilha. É uma coisa desse Vasco, Anchieta em verso e prosa. Eu queria que você falasse um pouco desse seu quinto livro, né? Para nosso público aí do programa Esse livro é uma coisa interessante. Eu tinha feito o primeiro livro, Loucura da Razão, então eu falei devaneios, falei sobre Vitória, falei sobre a história de Anchieta e uma parte dos contos antigos de Anchieta. E aí o meu amigo Clério Borges, que está ali nos assistindo também, olhou assim e falou assim, olha, isso é interessante, mas como ele está em verso, o cara que não viveu aqui ou não entrevistou quem já viveu essa situação, ele não vai saber o que você está contando aqui. Eu falei, isso ótimo, vou fazer um outro livro contando a história que gerou os versos. Aí escrevi em prosa. Ou seja, essa parte de prosa são os comentários que falam o que esses versos estão dizendo, né? Então, o que eu tenho aqui? 2 séculos de história contada pelo povo. Por quê? Porque são histórias que eu recolhi, que cada um contou. Na fonte, onde as mulheres lavavam roupa, na praia, onde o barquinho vinha com a pescaria, no mercado de peixe, cada um contava uma história, e principalmente aquelas histórias que as vovós e as mamães contavam à luz dos lampiões, né? E foi aquilo passado através de gerações, sem ter nunca sido escrito. Então, o meu trabalho, eu falei, ótimo, vou escrever isso aqui, porque isso é uma preciosidade, né? É a cultura nossa que um registro. É um registro cultural que a gente precisa de fazer. E principalmente porque a gente sabe que a cidade vai perdendo por razões diversas, e Anchieta teve razões especiais, ela vai perdendo a cultura ao longo do tempo. E nós precisamos resgatar aquela cultura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.